Bom, pessoal, agora nós acabamos de chegar aqui na Vila de Simbres, que fica aqui em Pesqueira. Estamos agora em frente à igreja de Nossa Senhora das Montanhas. Essa igreja ela tem uma história muito interessante. Em 1762, quando chegou aqui o padre João Duarte, junto com seus companheiros de missão, eles conheceram a história que aconteceu aqui, justamente nesse local. Os índios que moravam aqui na época, eles encontraram uma imagem de Nossa Senhora em cima de um tronco. Os missionários amigos do padre João pegaram essa imagem e levaram, mas essa imagem apareceu novamente nesse tronco, isso por 3 vezes. Esse é um dos primeiros milagres citados aqui na Vila de Simbres. Então, como vocês podem ver, aqui atrás de mim está a igreja, que hoje é cuidada e zelada pelos moradores daqui da Vila de Simbres. Bom, pessoal, eu já cheguei aqui no local onde aconteceu as aparições de Nossa Senhora, que fica daquele lado, a montanha, onde as meninas subiram lá, Maria da Luz, que futuramente se tornou Irmã Adélia, e Maria da Conceição. Mas esse lugar onde eu estou aqui é um lugar muito especial, porque por várias vezes a Irmã Adélia, ela ajudava nas celebrações, ela ajudava na condução das adorações. Aqui nesse lugar ficava o Santíssimo Sacramento e ela ficava aqui. Como eu vou mostrar a vocês uma foto que eu vou colocar agora, a foto que eu vou colocar, vocês vão ver a imagem da Irmã Adélia ministrando a adoração e falando um pouco para as pessoas que estavam aqui. Então esse lugar é muito especial para quem conhece da Vila de Simbres e quem acompanha toda a história das aparições. Então a gente vai continuar caminhando por aqui, mostrando algumas imagens
de um lugar belíssimo e realmente muito propício para que Nossa Senhora aparecesse. Ela que ama tanto seu povo, um povo simples, um povo humilde, mas que trazia no coração muita fé. Então já já a gente volta com mais imagens do lugar.
A aparição aconteceu no dia 6 de agosto, quando as duas crianças, Maria da Luz, que futuramente se tornaria irmã Adélia, e Maria da Conceição, pediram aos pais para subirem até o morro e colherem mamonas para vender na feira e comprar roupa, comprar alguns utensílios para elas. Naquele período, existia um boato que Lampião andava pela região com seu bando. E os pais de Maria da Luz ficavam assustados por conta disso. Mesmo assim, deixaram que as crianças viessem colher as mamonas para vender e comprar vestidos e utensílios. Elas subiram por aqui e lá em cima, na pedra, elas viram uma mulher que chamava. E aí Maria da Conceição viu primeiro, chamou a atenção de Maria da Luz e apontou. E elas falaram, vamos lá, mais perto para a gente ver. Chegando lá, era uma senhora muito bonita, com uma criança nos braços. Ou seja, a aparição de Símbris não foi só a aparição de Nossa Senhora, mas também do menino Jesus. E elas começaram a conversar com essa senhora. Foi uma conversa muito rápida. Talvez tenham se apresentado e depois desceram, porque já era hora do almoço e eles precisavam ir para casa. Chegando em casa, elas ficaram sentadas no terraço e começaram a conversar. Os pais ouviram e foram perguntar o que tinha acontecido. E elas contaram. Só que os pais ficaram assustados e também receosos com o que as pessoas iam começar a pensar. E aí a mãe chamou o pai dela e falou o seguinte, deve ser alguém do bando de Lampião. Sobe lá e vai procurar saber. E aí no outro dia o pai veio com a ajuda de alguns vizinhos para ver se era realmente o bando de Lampião. E não havia ninguém. Mas as crianças foram e viram novamente a aparição. O primeiro milagre que o pai contou para a mãe foi que o local era muito difícil. Tinha muito mato, muito chique-chique, muito cactos. E elas passaram de maneira muito simples, sem sequer rasgar os vestidos. Isso está no diário do padre que foi escolhido para fazer a inquisição, para perguntar, para ser o inquisitor dessa aparição. Ele falava sobre isso. Isso foi relatado como o primeiro milagre. Então, diante disso, eles começaram a vir todos os dias. As pessoas começaram a vir para também ver a aparição. Só que aí as pessoas pediam milagres, pediam milagres, pediam milagres, pediam milagres. Nossa Senhora falou que ia dar um milagre, mas não naquele dia. E aí as crianças ficaram muito tristes e desceram. Nisso, o povo foi atrás. E aí começaram a xingar, começaram a chamar as meninas de mentirosa. E isso foi muito difícil para elas. Provavelmente foi esse o motivo delas guardarem silêncio. Porque depois disso, o pai foi falar com o padre falou para o bispo, e o bispo decidiu escolher o seu secretário, que era um padre alemão chamado José Keller. Esse padre era formado em medicina e falava 5 idiomas. Foi algo essencialmente usado pelo padre para começar a tirar essas dúvidas se era realmente a aparição ou não, pois havia muito medo de ser uma ação demoníaca. No outro dia, as crianças subiram e trouxeram o padre. E aí o padre começou a olhar e não via nada, mas as crianças falavam que viam. O que aconteceu? O padre começou a perguntar. E aí, em meio às perguntas, ele perguntou à criança, eu posso perguntar em outro idioma? E ela falou, pode, padre. E aí o padre usou o alemão e o latim. Muitas vezes misturava os dois idiomas. E no meio daqueles idiomas, ele colocava algumas formas de exorcismo, para ver se realmente era algo de Deus ou não. Nisso, as crianças falavam que Nossa Senhora ria nesse momento. E quando o padre perguntava em alemão, Nossa Senhora respondia para as crianças e as crianças respondiam em português para o padre. E o padre se impressionava. Aí o padre usou o alemão e o latim e perguntou novamente. E as crianças respondiam em português. Diante da situação, o padre José Keller foi ficando mais curioso ainda. E foi quando ele perguntou, como ela se chama? E as crianças perguntaram. Ela falou, eu sou a Mãe da Graça. Por isso que hoje, esse santuário, ele é dedicado a Nossa Senhora das Graças. As imagens que estão aqui são de Nossa Senhora das Graças. As meninas descreveram a santa, a imagem que elas viam, com as cores de Nossa Senhora das Graças, mas muito parecida com Nossa Senhora da Conceição. E a imagem que foi feita, foi adaptada, foi para que ficasse parecida com o que as meninas viam. Depois desse ocorrido, depois do padre perguntar, depois de elas subirem aqui várias vezes, eles decidiram guardar isso em segredo. E ficou guardado durante 50 anos. Porque eles queriam viver a vida deles de maneira mais tranquila. Porque não estavam suportando mais as perseguições. Então, Maria da Luz conversou com o padre Keller
e falou o seguinte, que queria ser freira. E aí o padre começou a se mobilizar, usando os recursos que ele tinha e a ajuda de algumas pessoas. Conseguiu uma escola em Recife para que ela pudesse se internar e estudar. Depois desse longo período de silêncio, sentindo a necessidade de falar, de contar tudo o que havia acontecido, ela chamou a Madre Superiora e pediu autorização para que pudesse contar para as irmãs do convento. A Madre autorizou, ela reuniu todas as irmãs e começou a contar. Depois disso, ela pediu para voltar aqui a Simples, para visitar o local da aparição, junto com algumas irmãs, e a Madre autorizou. Ao chegar aqui, ela chorou de maneira muito copiosa, ela se sentiu arrependida, culpada por não ter contado antes, e resolveu contar tudo e começar a divulgar essa aparição. Uma das coisas que deixava a irmã Adélia muito triste era quando falava a palavra comunismo. Isso é algo muito sério. Cada vez que falava a palavra comunismo, a irmã Adélia começava a chorar. Chorava muito, porque em uma das aparições, Nossa Senhora falou do perigo do comunismo que estava vindo para o Brasil. Nesse mesmo dia, uma criança que estava ali presente, um jovem, um garoto, pegou uma pedra e jogou essa pedra em direção à aparição. A pedra pegou na mão de Nossa Senhora e a mão sangrou muito. E aí as crianças falaram para o padre, ela está com a mão sangrando. O padre Keller perguntou o que significava isso. E aí Nossa Senhora falou que seria o sangue que jorraria no Brasil, caso o comunismo entrasse no país. Muito sangue. Então é um alerta muito sério que foi feito pela irmã, que foi feito por Nossa Senhora e foi feito pelo padre Keller, junto com Maria da Conceição. A irmã Adélia, antes de vir a Simples, foi acometida com uma doença muito séria, por isso o desejo de vir e contar sobre a aparição. Ela pediu para viver um pouco mais para divulgar a aparição, e isso aconteceu. Perto de morrer, existe uma coisa muito interessante que aconteceu. A irmã Adélia estava deitada na sua cama, já sem forças, e algumas pessoas que acompanhavam ela entraram no quarto e viram ela rezando o terço. Só que não era com o terço dela. E perguntaram, de quem é esse terço, irmã? Ela falou, não é meu, é do menino Jesus. Existia uma imagem nesse local a uns 10 metros de onde ela estava. A imagem tinha realmente Nossa Senhora e o menino Jesus com um terço na mão. Ao falar isso, foram averiguar e o terço não estava mais na mão do menino Jesus. E voltaram e perguntaram, irmã, como a senhora foi buscar isso lá? Ela falou, não fui. Eu pedi a ele e ele trouxe para mim. Então, a intimidade dessa irmã com Jesus e com Nossa Senhora era muito grande, a ponto disso acontecer. Outro relato muito interessante foi a respeito do padre Keller, no dia da sua morte. A irmã Adélia olhou para as pessoas que estavam ao lado e falou o seguinte, se quiserem pegar a vela e colocar na mão dele, podem pegar, porque a Nossa Senhora já está chegando. Nesse momento o quarto se encheu de uma névoa, como nuvem. E logo depois o padre Keller faleceu. E antes dele falecer, ele cantava, no céu, com minha mãe estarei. Outras irmãs que conviviam com a irmã Adélia, na sua morte, contaram também que a mesma coisa aconteceu. Ela morreu com o quarto envolto em nuvens e cantando no céu, com minha mãe estarei. Aqui foi só um pequeno relato. Mostrei a vocês a igreja lá no começo, mostrei algumas partes aqui do santuário. Tem algumas fotos que eu vou colocar para vocês verem. Mostrei um pouco da missa que a gente participou agora há pouco lá embaixo. Mas eu queria deixar para vocês o convite de virem aqui também conhecerem essa aparição. Conhecerem toda a história da aparição de Nossa Senhora das Graças em Simples, no sítio Guarda, que aconteceu há 85 anos atrás. Então, queria deixar outra dica para vocês de um livro chamado Diário do Silêncio, que foi escrito depois de 3 anos de pesquisa e foi lançado. Então vocês podem encontrar na internet esse livro, chama-se Diário do Silêncio, que foi feito através do diário da irmã Adélia e de algumas outras irmãs que estavam ao redor dela e puderam contar o que acontecia lá no convento. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Mais uma vez, reforço o convite, venham conhecer, é muito interessante. Nossa Senhora precisa ser divulgada, as mensagens dela precisam ser divulgadas. Queria agradecer a vocês por terem assistido o vídeo, peço que vocês compartilhem, que vocês curtam, que vocês possam espalhar cada vez mais tudo aquilo que Nossa Senhora quer para nós que somos seus filhos.
e salve Maria.